2022 já tá pra acabar e ele trouxe pra gente várias novidades com ele. Teve aí uma guerra aí que conseguiu dar uma parada no mundo aí que já não acontecia faz uns anos, né? Tava precisando aí ter essa guerra pra dar uma animada nas coisas, né? Teve morte de grandes monarcas, como a Rainha Elizabeth, que todo mundo jurava que ia ser imortal, e também diversas crises mundiais pra dar uma balada no seu psicológico. E pra completar, em cima disso tudo, é óbvio, a gente vai ter a Copa do Mundo da FIFA de 2022, que vai acontecer em dezembro ao invés do meio do ano, porque vai ser realizado num dos lugares mais quentes do mundo, onde as mulheres praticamente não têm direitos humanos e homossexuais são tratados como criminosos com pena de morte. Catar. E com esse acontecimento veio o álbum de figurinhas da Copa. Essa febre que acontece no povo brasileiro de 4 em 4 anos e que provavelmente não vai acabar tão cedo, de completar o seu caderno com as estampas autocolantes, já é uma tradição aí das Copas do Mundo para a maioria das pessoas tupiniquins. Mas esse ano a gente tem uma novidade, uma grande novidade que mudou todo o jogo das figurinhas colecionáveis. Agora existe uma nova categoria de figurinhas que são as figurinhas Legends, que são figurinhas extras, são um luxo para o colecionador, são figurinhas a mais, assim, você coleciona? Eu coleciono Legends, sabe? Tem todo um por cima disso. Isso porque elas são extremamente raras de se tirar em um pacotinho. Não coisa de, é difícil porque não, é coisa de, você compra 1000 pacotinhos, vem 2, assim. Um bagulho bem extremo. E que isso faz com que os preços delas sejam tão extremos quanto. Com algumas já passando dos milhares de reais. Você já deve ter visto por aí, né? Já cheguei tarde na festa. E esse foi um dos motivos pelo qual a internet parou e ficou puta com a streamer Yaya quando ela sem querer cortou uma figurinha dessas ao meio na live dela, devido a um desafio que proporam pra ela. E se eu te contasse que essas figurinhas do álbum da Copa talvez não sejam os pedaços de papéis colecionáveis mais caros que você pode ter nas suas mãos? Você talvez esteja familiarizado com o termo TCG, caso não, esses são jogos de cartas colecionáveis como Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic, esses jogos divertidos aí que normalmente as pessoas mais velhas acreditam que são jogos extremamente infantis, que são claramente jogos de carta, como você pode ver, e eles vêm pro Brasil com o nome de estampas ilustradas. Isso porque se você colocasse jogo de cartas colecionáveis, você teria alguns problemas aí com a nossa lei ali, taxação, imposto, crime, uns bagulho desse, jogo de azar, umas coisas dessa daí que eu não entendo e que não vai importar muito. E se você parar pra pensar nesse contexto de estampa ilustrada, uma figurinha do álbum da Copa não difere muito desse contexto. Afinal de contas, ela é uma estampa, né? Ela é um desenho, ela é uma imagem claramente ilustrada, né? Obviamente ele tem os desenhos, a ilustração, tá foto bonitinho. E o que difere é que ela é autocolante, ela é um adesivo. Então, nesse mundo de papéis ilustráveis colecionáveis, qual seria o mais caro que você poderia obter em suas mãos? Existe um episódio de Trato Feito que viralizou um tempo atrás, que talvez você tenha visto, onde um colecionador de cartas, um colecionador de jogos de cartas, de estampas ilustradas, chega na loja do Rick, do Trato Feito, com uma enorme coleção de cartas de Pokémon TCG. Nossa, uma coleção enorme de Pokémon TCG? Nossa, que legal, assim, são todas as cartas? Não, são todos os Charizards que já existiram. Só o Charizard, conhece? Se você não conhece, esse aqui é o Charizard, é o monstrinho mais famoso da franquia, eu diria. Depois do Pikachu, é claro, mas é o favorito dos fãs. E esse senhor, ele tinha uma coleção ali com todas as edições do Charizard, e principalmente das primeiras, né, várias repetidas. E isso causou uma confusão notória nos vendedores que nunca tinham visto daquilo, eles não sabiam o que era aquilo, os lojistas ali do Trato Feito. E ali na consulta com o especialista, como é feito em todos os episódios do Trato Feito, o especialista diz que a carta mais cara ali, a melhor edição do monstrinho de bolso em forma de carta, no melhor estado de todas que aquele senhor tinha, valia sozinha $40 mil. E agora que eu te falei isso, é meio óbvio que você já deve estar se pensando, caramba, onde está minha coleção de cartinhas antigas? Devo ter papelão valioso. Mas você provavelmente não tem. E essa também não é a mais cara de todas, se eu te dei uma falsa esperança. Em 2020, um rapper conhecido como Logic comprou a mesma carta do Charizard com PSA 10 por um valor de $220 mil. PSA é uma organização que avalia e categoria cards raros, sejam de TCGs, assim como aqueles cards de beisebol que os caras colecionam lá nos Estados Unidos, não sei se você, né? E uma carta 10 seria uma carta como se nunca tivesse saído do pacotinho, sabe? Quando você abre uma carta assim e você puxa ela do pacotinho, o momento que você apertou ali com o dedo já vira um PSA 9,5. Então ali, pra ser um PSA 10 tem que ser perfeito. É inimaginável. O cara deve ter aberto o pacotinho com luva, tirado com pinça, sabe? Todo num processo muito delicado para aquela ali ser mantida com PSA 10. Mas veja bem, tanto a figurinha do Neymar, que custa não sei quantos mil reais, quanto esse Charizard PSA 10 de $200 mil que o rapper Logic comprou, se eu te contar que elas são inúteis, vem comigo, não por serem papéis, tá? Elas não são inúteis por serem pedaços de papéis, mas sim porque elas não têm uma função depois de um certo tempo. Atualmente, essa figurinha, essa carta do Charizard de $220 mil é inútil, ela é inutilizável, ela não pode ser jogada. Em um futuro, o Neymar também vai ser inútil. A figurinha, não o jogador.
se bem que o jogador também. Quando você fala de Pokémon TCG, o jogo de cartas, da onde surgiu a carta do Charizard, ele tem um formato de jogo que é considerado rotativo. Isso significa que apenas X coleções podem participar de torneios oficiais. Então todo ano, durante um período, sempre que uma coleção entra, a mais antiga desse limite de coleções jogáveis sai, o que faz com que as coleções mais antigas não tenham mais espaço no jogo competitivo, no jogo oficial. E obviamente, uma carta da primeira coleção de todas não é mais utilizável. E o maior problema disso tudo é que o Pokémon TCG por si só não possui nenhum outro formato oficial. Se você quiser jogar uma competição, se você quiser organizar uma competição oficial de Pokémon TCG, você só pode jogar o formato principal, e nele existe a rotação de cards, com que faz com que as cartas antigas sejam descartadas, elas não tenham mais valor. Não existe o que chamamos de formato eterno, um formato onde tudo é válido, onde qualquer outro tipo de carta é válida. Que não acontece, por exemplo, como jogos como Yu-Gi-Oh!, por exemplo, que são jogos com formato eterno e eles manipulam o que pode ou não jogar com listas de banimento, fazendo com que as coisas novas estimulem a galera a usar outras coisas, às vezes coisas antigas, coisas meio velhas, meio novas, etc e tal. Então tem todas essas diferenças sutis. E o destino da figurinha do Neymar é a mesma do Lagarto Vermelho. Assim que a mania do álbum da Copa passar, assim que as pessoas pararem de comprar figurinhas do álbum da Copa, porque a Copa passou, porque já estamos na próxima Copa, o Neymar dourado não vai ter mais uma função e ninguém vai estar indo atrás dele. Ele vai se tornar inútil. No máximo, ele vai servir apenas para uma coleção saudosista ou para alguém poder ostentar o quanto ele gastou no Neymar Dourado Legends. Até agora, eu tô falando desse Charizard de 220 mil dólares, mas esse não é a carta mais cara que você pode obter. Em junho de 2022, o rapper Post Malone, Post para os íntimos, virou notícia ao comprar uma única carta do jogo Magic the Gathering. Em junho de 2021, o cantor Post Malone pegou a comunidade do jogo Magic the Gathering de surpresa, né? Toda uma comoção... Caramba, como assim? Uau. Porque Post Malone participou de um episódio de um dos maiores programas sobre o card game na internet, que é o Game Nights do canal Command Zone. E isso não é uma novidade para esse canal. O Command Zone já trouxe diversas vezes outras pessoas famosas da mídia ou dos esportes, ali onde elas revelam ser nerds e jogadoras de Magic, e participam ali de um mesão, como a gente chama, uma partida de 4 jogadores no formato Commander. Incluindo nesses temos o ator Jacob Burton, que participou de Cobra Kai, e o jogador profissional da NFL, a Liga de Futebol Americana norte-americana, o Cassius Marsh. Aliás, o Cassius, ele vive voltando no programa, ele já participou de vários episódios, ele é dono de uma loja de card games focadas em alto custo, só cartas de luxo e coleções raras. Mas mesmo que todos esses nomes sejam gigantescos, nenhum deles são tão grandes quanto um astro da música internacional. E o nosso menino Post foi notícia, ainda este ano, ao comprar uma carta PSA 10, assinada pelo artista original que fez a ilustração, e que, por sinal, faleceu recentemente por uma incrível pechincha, uma bagatela de 800 mil dólares. Estamos falando da carta mais cara de todos os card games já existentes. Estamos falando da carta de Magic the Gathering conhecida como Black Lotus, e não qualquer uma, a mais cara já vendida. Mas afinal de contas, o que difere um papelão do Magic, né, a Black Lotus, da carta do Charizard ou da figurinha do Neymar? O Magic the Gathering é um jogo que tem dezenas de formatos, né? Você tem dezenas de formatos com coleções e regras diferentes que você pode escolher jogar. Muitos deles são eternos, ou seja, tem todas as coleções disponíveis, ou pelo menos grande parte das coleções disponíveis para serem usadas, que já aumenta um leque possível, né, da onde a Black Lotus poderia jogar. Mas mesmo assim, ela só é jogável em um formato oficial, conhecido como Vintage. Mas convenhamos que a diferença de você não poder usar o seu papelão e você poder usar ele em um lugar já é bem grande. Obviamente, você poderia usar em formatos não oficiais, mas a gente tá falando de oficiais, que movimentam torneios, que geram comunidades, espectadores, que as pessoas se empolgam e vão atrás das notícias. Ninguém se importa com o seu jogo, com seus amigos ali na loja de card game perto da sua casa. Então essa diferença de 0 para 1 é muito grande, principalmente pro valor da carta. Mas não é só por causa das regras de torneios que faz com que essa carta seja tão cara. E para isso a gente vai ter que falar um pouco sobre economia, história e, é claro, Magic the Gathering. And then the other one is... Holy... A Black Lotus é uma carta que faz parte de um conjunto conhecido como Power 9. São um conjunto de 9 cartas que são tão poderosas que elas são banidas de todos os formatos, com exceção do Vintage. Até hoje essas cartas são usadas como parâmetro do que é o limite do Magic the Gathering. Quando os criadores das cartas fazem cartas novas, elas olham para elas e pensam, nada pode ser tão poderoso quanto aquilo. Se você joga o jogo e nunca parou pra pensar nisso, talvez você pense, não, mas aquilo lá é muito forte. Aquilo é muito forte lá, aquilo é muito poderoso. Mas o leque de opções que as Power 9
eles abrem em comparação com essa carta muito poderosa que você pensou é muito maior, que geralmente elas funcionam para qualquer estratégia. Como essas Power Nines vieram à vida se dão a uma série de decisões inocentes e ignorantes da empresa que criou o jogo. E não ignorantes no sentido de burras, mas no sentido de não ter o conhecimento, de realmente inocentes. E tudo isso deu origem lá atrás, em 1993. Magic the Gathering foi criado por Richard Garfield e mais alguns amigos, e lançado oficialmente em 1993, como foi dito. Mas ele teve um grande erro de cálculo na criação do jogo, né? Quando os criadores estavam imaginando como seria o card game e não conseguiram prever como as pessoas jogariam o seu jogo. Na mente do Richard Garfield, as pessoas comprariam um baralho inicial de Magic the Gathering, tem um baralho de Magic the Gathering, e compraria ali 1 ou 2 pacotinhos para aumentar a sua coleção e nunca mais tocariam no card game, porque não seria o que é hoje, o conceito de cards colecionáveis. Era novidade naquela época, então para eles era... Ninguém vai se empolgar tanto com isso. Ela vai comprar um deck ali, comprar 2, 3 pacotinhos e vai brincar, e é isso que vai ser o jogo. Ainda mais porque antigamente, no primórdio do Magic the Gathering, teve uma regra, por assim dizer, que quando você vencia, você pegava uma carta do seu oponente para você. Então os pacotinhos mais também serviam para você reabastecer sua coleção após você perder algumas partidas. Nunca passou pela cabeça do criador que, ao apresentar uma opção de ter poder, de ser mais forte e ainda em pouquíssima quantidade, que as pessoas tentariam de tudo para obter esse poder, a qualquer custo que seja. As primeiras coleções do Magic the Gathering Alpha e Beta, que são basicamente a mesma coleção, foram impressas em quantidades muito menores do que a demanda pelas cartas. Para suprir essa demanda, a Wizards of the Coast, a empresa do Magic the Gathering, lançou em sequência uma coleção chamada de Unlimited, ilimitada, que teria as mesmas cartas do Alpha e o Beta, porém com bordas brancas, né, para não desvalorizar quem já era colecionador. E a gente não tá falando de, nossa, já passou um tempo. A gente tá falando do ano seguinte. Então a galera que já tinha as cartas raras do Alpha e do Beta não queria que essa nova impressão em massa desvalorizasse as cartas que eles tinham. Então a Wizards decidiu lançar elas com bordas brancas, que assim não seria confundível uma carta do Alpha e do Beta com uma carta do Ilimitado. Naquela época as coleções não tinham símbolo de coleção e nem vinham marcado nada, era só uma carta. Então se você tirasse do Alpha, do Beta ou do Unlimited, você falasse, esse daqui é do Beta. A pessoa tinha que aceitar porque não ia ter diferença. Eles lançaram essa borda branca aí pra proteger o investimento das pessoas naquela época já, em 1994. Só pra você ter uma ideia dos números, a coleção Alpha imprimiu 2,6 milhões de cópias de cartas, de todas as cartas da coleção. A Beta tinha mais que o dobro, quase o triplo ali, em 7,3 milhões de cartas. E a Unlimited tinha 35 milhões de cartas. Somando ali, você tem uma média ali de 45 milhões de cartas que foram vendidas antes mesmo do card game completar um ano de vida. Isso foi tudo antes de completar um ano de vida. E dentro dessas 45 milhões de cartas, dessas cópias aí, dessas 3 coleções, estão todas as impressões das 9 cartas do Power 9, impressas desde então. Nunca mais foram impressas nenhuma cópia das Power 9. Existe um artigo chamado All About Alpha, ou Tudo Sobre o Alpha, que é escrito pelo Chaz Andrews, vou tentar deixar o link na descrição se eu não esquecer, que ele supõe, perante um cálculo, que das 2,6 milhões de cartas do Alpha, existem apenas 1.100 cópias da Black Lotus. Em 2 milhões você tem 1.000 cópias, basicamente. E isso gera uma série de coisas, uma série de acontecimentos e informações que eu vou chamar um convidado mais do que especial para explicar para vocês. Alguém com mais propriedade e com mais experiência, tanto na parte econômica quanto no card game em si. Então eu vou deixar com vocês aí o convidado. E aí, pessoal, belezinha? Meu nome é André Manente, eu sou fundador e apresentador do canal O Motivo, canal embaixador de Magic the Gathering da América Latina. A gente falou de Alpha, de Beta, de Unlimited. Em 95, nós tivemos algumas reimpressões, alguns reprints de cartas que deixaram os investidores e colecionadores da época muito insatisfeitos. Quando uma carta é reimpressa, mais exemplares dessa carta são jogados no mercado. E a lei clássica da oferta e da demanda faz com que o preço dessas cartas caia drasticamente. Nessa edição em específico, algumas cartas foram até reimpressas com raridades menores, então uma rara que saía como incomum ou até mesmo comum. Os investidores ficaram muito chateados porque o preço das coleções deles começou a decair drasticamente e por pressão popular, a Wizards acabou, em 96, criando algo chamado Lista Reservada. A Reserved List, lista reservada, é uma lista de cartas que nunca mais seriam impressas. Essa lista passou por algumas mudanças, né? Inicialmente, você poderia reimprimir uma carta em até 1 ano após o lançamento oficial dela, então às vezes uma carta que saiu em 4ª edição poderia ser reimpressa até 5ª edição, algo nesse sentido. Então, algumas mudanças foram feitas, tanto na lista de cartas quanto nas cláusulas que incluíam cartas ali. Essa lista, ela é respeitada até hoje, né? Nós tivemos algumas pequenas, assim, mudanças, como eu disse, em 2010 nós tivemos um dual deck, inclusive, que é o deck do Phyrexian, né? Que é uma carta que estava na lista reservada, mas que ela foi reimpressa ali numa edição
promocional, foil, meio que para tentar driblar essa lista reservada, as ações da empresa caíram drasticamente porque há uma coisa chamada credibilidade, né? Então, a empresa faz uma promessa em 96 e essa promessa precisa ser cumprida, porque se você não cumpre uma promessa importante como essa, quem garante que você vai cumprir as outras, né? Então, os acionistas da Hasbro ficaram bastante insatisfeitos com isso. Muitos dos acionistas que nós temos na Hasbro hoje são colecionadores e investidores daquela época, né? Grandes acionistas. Há uma necessidade, uma pressão ali, digamos, para que essas cartas continuem fazendo parte da lista reservada. E há uma coisa importante da gente pontuar aqui também. Você não pode levar em consideração só o nome da carta. Pô, Andrezão, vamos fazer aqui uma carta que custe 0 mana, um artefato, que você sacrifica para adicionar 3 mana de qualquer cor, e ao invés de chamar de Black Lotus, vamos chamar aqui de Patrux Bonitão. Você não pode fazer isso. O reprint funcional envolve toda a alma da carta, custo, tipo, poder, resistência e efeitos e etc, não apenas o nome dela. Então você não pode tentar driblar o sistema fazendo uma carta que seja funcionalmente idêntica ou extremamente parecida, mas que tenha um outro nome, por exemplo. Então essa é uma outra coisa que a galera da Wizards precisa acabar driblando hoje em dia. Então assim, é uma discussão infinita sobre se a lista reservada é benéfica ou não ao jogo. Sinceramente, eu acho que ela acaba prejudicando mais do que ajudando, porque ela impede jogadores de terem acesso a cartas que jogam em formatos que às vezes eles se interessariam em jogar. Então, Old Dual Lands, Tabernáculo e coisas do gênero, que às vezes são cartas ali que jogam Legacy, jogam Vintage ou algumas variantes do Commander, são cartas que nós precisaríamos pegar e a gente não consegue porque há uma barreira financeira enorme que impede a gente de ter acesso a essas cartas e consequentemente esses formatos, e a gente acaba não tendo a experiência do Magic na sua plenitude como seria o ideal. Ao mesmo tempo, há toda essa questão de credibilidade. Então, se a empresa toma uma decisão como a de acabar com o Reserved List, provavelmente haverá um baque financeiro muito grande, uma queda nas ações, o mercado vai ficar uma loucura, e a gente não sabe quais são as consequências disso. Às vezes isso vai acabar respingando no jogador casual que só quer jogar o Magic dele na mesa da cozinha. Então, é muito difícil de tomar essa decisão. Eu acredito que financeiramente há uma razão muito boa para o Wizards of the Coast não ter tomado a decisão de encerrar com essa lista ainda. Arcar com todos os processos e o barulho que isso iria causar na comunidade acaba sendo realmente um problema bem grande de se resolver. Mas eu não anulo a possibilidade de que em algum momento, talvez o dinheiro que eles possam ganhar reimprimindo essas cartas acabe sendo maior que o baque financeiro que eles vão sofrer com o término da lista. Então, vamos ver aí, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Muita coisa pode acontecer ainda. Dinheiro rege o mundo. E no mundo do Magic the Gathering, o parâmetro monetário é o que garante que o jogo não saia da linha. As cartas da lista reservada servem para definir o parâmetro de força de qualquer carta que venha a existir. Também servem para garantir o dinheiro, né, o investimento daqueles que têm um poder aquisitivo maior. E infelizmente, para você que joga Magic the Gathering, ou você tem dinheiro ou você não joga. Pleno 2022. Ano da Copa do Mundo. Era da tecnologia. Conhece Elon Musk? Tá fazendo um foguete. Ano de eleição. Bolsonaro, Lula. Quem você vai votar? Eu não me importo. E você aí achando que você precisa de dinheiro pra se divertir? Cara, isso aqui é só papelão. Conversa com seus amigos. Eles sabem qual é a sua situação. Eles sabem que você não é um milionário. Eles sabem que tem coisas mais importantes na vida do que gastar dinheiro com papelão. Usa uma impressora, cara. Corta, põe no saquinho. É só papel, é um jogo. Divirta-se.